Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Terça-feira você está com o Primeiro Jornal aqui na Tirol FM, trazendo as principais e as primeiras informações do seu dia a dia. Tá bom, quem está conosco na manhã dessa terça-feira foi convidado a atender o nosso pedido para a nossa satisfação, professor e antropólogo Daniel Granada, da Univates, coordenador da área de Humanidades, o Centro de Ciências Humanas e Sociais da Univates. Professor, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vinícius, eu agradeço o convite da Rádio Tirol, né? Bom dia, Rádio Ouvintes, e digo, para mim é um prazer poder estar aqui. Eu acho que a função da gente que exerce esse papel de formação, né, dentro das universidades, está saindo um pouco das nossas salas e está trazendo esse conhecimento para debater junto com o público. Perfeito. Bom, professor, nós temos um assunto em pauta, e esse assunto eu já vou começar dizendo que a gente poderia passar uma manhã toda debatendo, né? Eu não sei como denominá-lo, mas se é buscar na diferença que a gente vem fazendo, no que a gente vem escutando. Tivemos esse problema com o CTG queimado em função da homofobia em Santana do Livramento, se não me engano. Tivemos os casos de racismo no Brasil, e daí quando o caso de racismo vai para o futebol, parece que ganha essa mídia toda. Mesma coisa com o casamento gay que teríamos nessa cidade gaúcha. O CTG foi queimado e tomou essa proporção toda. O que de fato nós, enquanto mídia, dentro de um contexto histórico, devemos abordar nesses casos de racismo e no caso de homofobia que está tão em pauta nos últimos dias, professor? Pois é, não é? Para a gente falar a respeito de racismo e homofobia são questões diferentes, né? Então, talvez seja interessante a gente centrar primeiro na questão do racismo, né? Perfeito. E entender que ele tem raízes históricas, não é? Hoje em dia a ciência já prova que não existem diferenças biológicas, não é, que sejam suficientes para nos classificar entre raças, e que essas diferenças acarretem predisposições morais, né, que a pessoa seja diferente da outra moralmente em função da cor da pele, por exemplo, né? Hoje em dia já é sabido isso, né? Que são de fato fatores culturais que interferem na forma como as pessoas vivem, não é? E o que acontece? Essas questões têm raízes históricas, não é? No Brasil nós passamos o quê? 3 séculos e alguma coisa sobre um determinado regime, não? O regime escravocrata. O que acontecia? Pessoas, em função da cor da pele, eram colocadas em uma determinada categoria social, não é? Eram tornadas escravos, né? Viravam coisa, propriedade de alguém. Agora, eu li justamente essa questão, até Zumbi no Palmares, pelo que eu li, tinha escravos na sua comunidade. Então, na África, por exemplo, quem vendia os escravos para as colônias eram negros também. Exato, a gente não pode entender a escravidão, não é, no passado com a perspectiva que a gente tem hoje também, não é, dessa igualdade. Era um sistema que estava em vigor. Escravidão existe na Grécia, existia escravidão, não é? Os meus colegas filósofos sabem que se pensava que os escravos eram mesmo necessários para existirem homens livres, não é? Você precisava de alguém para realizar o trabalho. Então a escravidão não foi inventada aqui no Brasil, não é? Também tem uma questão histórica. O problema é que aqui ficou ligada a uma determinada cor de pele e terminou há muito pouco tempo, não é? Fazem quantos anos? 1888, não é? A abolição da escravidão. Isso em termos históricos, não é? 100 anos, não 130 anos. Para apagar um passado de 300 anos, não é? de escravidão. E o problema aqui no Brasil, ainda mais específico, é que essa abolição, não é? Ela ocorre gradualmente já, não é? Tem várias leis antes da Lei Áurea que acontecem, que são promulgadas, que vão proporcionando uma liberdade gradual, digamos assim. Mas o que acontece? Quando ela vem, esses negros não têm reparação nenhuma por parte do Estado, não é? Então você é livre para quê? Não é? Se você não tem terra, se você não pode produzir, se você é livre para ficar marginalizado, e num contexto de substituição da mão de obra, não é? Onde estavam vindo imigrantes, aqui essa região é um bom exemplo disso também, para substituir aquela mão de obra que não era mais escrava, mas que também não se queria para o trabalho em fazenda. Exatamente. Agora, esse contexto histórico que o senhor colocou muito bem, ele permanece até que ponto no Brasil? Hoje se fala muito nas cotas raciais, em função, não continua havendo uma segregação
depois desse contexto histórico, trazendo para a nossa realidade agora, porque se for perguntar para 10 negros a questão das cotas raciais em universidades, por exemplo, 5 são a favor e 5 são contra. Então, e daí eu sempre coloco, quando tivemos o episódio do futebol, semanas atrás, com o goleiro do Santos, a gente tem que ter um cuidado e ao mesmo tempo a gente não tem uma base para botar esse assunto na discussão, porque a gente nunca sabe o que é de fato discussão por raça, aquela menina se estava no calor da hora, no dizer aquilo, e esse assunto do racismo, ele é muito mais amplo e ele não é só direcionado aos negros, ou quando se fala em negros é que ele toma uma proporção maior, professor? Pois sabe que eu fui discutir em aula na semana passada, quarta-feira pela manhã, com os alunos, e teve uma menina que me dizia, mas professor, isso sempre teve. A torcida do Grêmio sempre cantou aquela música... O Inter tem um símbolo que é o macaco, por exemplo. Pois é, não é? E a torcida do Grêmio sempre cantou isso. Eu falei para ela, mas por que agora a gente está debatendo, as pessoas não estão aceitando? Ela disse, não, mas sempre foi assim, isso é uma bobagem, não é? Aí eu perguntei para ela, disse, vem cá, e se a gente pensar na violência doméstica, por exemplo, não é? A gente tem até um ditado que é bem conhecido, não é? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é? Agora até o Estado está metendo a colher, não é? Com a Lei Maria da Penha, a gente não está mais aceitando esse tipo de violência. Por quê, não é? O que mudou? Será que a gente deve continuar calado, aceitando a violência contra a mulher? Ou será que a ofensa em relação aos negros, não é? Ela deve ser vista como menos ofensiva porque não toca talvez diretamente a maior parte da população daqui, não é? Então são questões que a gente tem que estar refletindo e estar se perguntando, não é? Por que no nosso país a gente levou tanto tempo, não é, para admitir, não é, que o racismo existe? E o interessante é que agora, não é, essas ofensas, elas causam uma comoção, não é? Não é mais aceitável, não é? A gente não está mais num momento em que possa se aceitar uma discriminação pública dessa, não é uma manifestação pública. Então por isso que tem toda uma reação social em função disso, não é? Porque os negros contribuíram muito para a construção do nosso país e contribuem, não é? Ocupando também postos de liderança, e o que não é aceitável é que as pessoas sofram desvantagens, não é? Em função da sua cor de pele, que não leva em conta a competência, não é? E a capacidade de trabalho delas, não é? Outro assunto que fica pipocando nessas questões é justamente, por que chamar de alemão o alemão batata, como a gente usa aqui na nossa região, não é discriminação, e chamar o negro de negro é discriminação? Essa discussão também ela vem à tona nesses momentos históricos, né, professor? Vem, porque também a gente tem que pensar que essa identidade germano-descendente, não é, que é muito forte aqui na região, ela é uma identidade positiva, não é? As pessoas têm orgulho dessas raízes, não é? Muitos falam, preservam a língua também, não é? O que acontece com questão de identidades que foram historicamente subalternas é que precisa um processo de positivação dessas identidades, não é? Essas identidades precisam se afirmar, são muito estigmatizadas, não é? E precisa se criar espaços, não é? E tanto que a lei Diretrizes Básicas da Educação prevê que a questão racial, seja a história do negro, seja debatida também, porque são histórias, não é, que ficaram à margem, não é, que não foram vistas como atores principais, não é, apesar de vários estudos que existem, Manolo Florentino, não é, professor João José Reis, são estudiosos que pesquisam essa questão do negro, não é, a importância da cultura negra para o nosso país, não é? Entre outros, é claro, mas são questões que foram historicamente marginalizadas, não é? E que agora é necessário, não é? Na verdade, a partir dos anos 90, não é? No pós-ditadura, é que começa essa reivindicação por parte de uma elite branca, mas também de setores negros, da constituição de uma identidade negra positiva, não é? Com relação às cotas, o problema é outro, não é? Porque as cotas, o que acontece com as cotas raciais, no caso, né? As cotas raciais são uma política conservadora, não é? Porque elas não propõem uma mudança na sociedade, não é? Elas não propõem escolas de melhor qualidade para toda a população, não é? Você quer fazer com que uma pequena parcela seja incluída, não é? E manter, de certa forma, as coisas como estão. Quando eu morava no Rio de Janeiro, houve estudos na UERJ, né? Eu estava fazendo a minha graduação nessa época, foi primeira instituição, universidade, que adotou cotas raciais, né? De 20% para negros e pardos, e os estudos mostraram que já entravam 20% de negros e pardos na instituição sem cotas, né? Sem cotas.
Então, quer dizer, o que acontece? As cotas vêm para endossar aquilo que já existe, não é? E não provoca mudança, não é? Não há uma alteração, não é? Entretanto, o Supremo julgou que as cotas, não é? Elas são necessárias para restabelecer uma desigualdade histórica, não é? Entre negros e brancos. As cotas a gente tem que pensar que elas são necessárias, mas elas devem durar um período também, quando elas são utilizadas, né? Porque se o cidadão que precisa de cotas, né, daqui a 10 anos, 20 anos, o filho dele precisa de cota também, as cotas não funcionaram, né? Para que elas proporcionem uma integração. Mas volto a dizer que elas não são uma política desejável e nem uma política que busque mudanças da sociedade, né? Dá um ar de mudança, porque estamos fazendo alguma coisa, mas na verdade não se muda, não é? Trocar 6 por meia dúzia, né? E quando esses fatos acontecem, por exemplo, a gente teve no início do ano com o jogador do Barcelona, Daniel Alves, agora tivemos com o Aranha, tivemos com o jogador do Internacional no início do ano também em um Grenal. Quando eles ganham essa proporção midiática toda, esse debate, porque a gente acredita, agora são jogadores de futebol e infelizmente no Brasil nós temos um endeusamento de jogadores de futebol, seja negro, branco, tanto faz, mas há essa esfera que colocam jogadores de futebol até de um grau de importância muito mais elevado do que mereceriam, mas de qualquer forma a questão, quando ganha a mídia, esse debate, o que provoca esse debate na verdade? Quando é um jogador de futebol, quando é um ator, e para que servem essas discussões? Elas não são debatidas muito superficialmente, professor? Elas não deveriam de talvez, se tiver algum lado bom justamente nisso, né, fazer com que esses debates fossem mais acalorados e não tão superficiais do que como são feitos? Se precisaria, sim, mas é importante que se fale no tema, não é? Às vezes a gente não pode passar o tempo que a gente tem num curso universitário, não é? Para também trabalhar certas questões. É preciso que a sociedade esteja ouvindo sobre isso. O problema é que não se fala com relação ao racismo, por exemplo, é que raças não existem, não é? Exato. As raças foram construídas num período histórico para justificar a dominação de uns povos sobre os outros, não é? Inventaram, não é? Quer dizer, não existe nada biologicamente que vai justificar as diferenças e a dominação de uns povos sobre os outros, não é? Então isso precisa ser dito, não é? Que raças não existem, não é? Não existem, mas existem porque ainda dividem a sociedade, não é? Então é um paradoxo. Como é que a gente se posiciona frente a isso, não é? Aí tem questões que aparecem no futebol, e eu tenho alunos da educação física, não é, que às vezes se perguntam, mas professor, por que a gente tem que ter ciências humanas se a gente é da educação física, não é? E aí quando vem esse tipo de questão, eu digo, bom, talvez vocês tenham que parar para se perguntar, não é? Porque essas questões estão dentro da formação da nossa sociedade, não é? A gente precisa trabalhar com os alunos, por quê? Porque eles vão ser os profissionais de amanhã, não é? Vão ser, eventualmente, os técnicos de clube de futebol, ou os esportistas que vão jogar, e é preciso ter consciência dessas questões, porque o racismo é um problema para quem sofre, mas é degradante para quem o pratica, não é? Quem exterioriza o seu racismo em público, no ambiente privado a gente sabe, não é? Que essas coisas infelizmente ainda ocorrem, não é? As pessoas se associam e dentro do ambiente dos amigos, não é? Onde saem as piadas machistas, sim, ou piadas racistas, não é? E ali que esses laços de cumplicidade se firmam, não é? E esse contexto tem que ser analisado também para um debate. Por exemplo, a menina que chamou o Aranha com ofensas racistas lá no jogo, ela fecharam a câmera nela e ela pela leitura labial, inclusive, porque não tivemos o som do que ela pronunciou, apenas por uma leitura labial, e dá para contextualizar esse momento do racismo como na roda de amigos, como na roda de conversa, na roda da festa do final de semana, no futebol, ou ele é de fato abominável em qualquer momento? Dá para se pensar que ali ela se sentia talvez protegida pelo anonimato da torcida, não é? Estava ali no meio, agora com as câmeras você consegue filmar, talvez se não tivesse aquela câmera ali, ela não teria sido julgada e condenada, exato, da maneira que foi, não é? É um ato reprovável, mas que nos remete, não é, a pensar quais são os momentos que a gente pode, talvez, expressar esse sentimento de aversão ao outro, não é? E talvez o espaço público certamente não seja o espaço mais adequado para se fazer isso, não é? Porque
Infelizmente, preconceito todos temos, né? Todos os povos têm preconceito, né? A gente tem um termo em antropologia que chama etnocentrismo, né? Que se refere à visão da qual eu olho para o outro, né? Para o outro grupo, a partir dos olhos do meu próprio. Eu sempre me considerando o meu grupo o melhor, não é? Mais adequado que os outros, né? Mas eu estava numa outra discussão outro dia e me perguntavam: mas será que nós gaúchos somos mais preconceituosos, não é, que outros povos, porque valorizamos a nossa tradição e agora a gente está aqui com o 20 de setembro, não é? E eu acredito que não é? Não somos mais preconceituosos, não é? Normalmente o fato de você valorizar a sua identidade cultural, não é? O fato de você valorizar uma identidade regional, como no caso da questão gauchesca, não significa que você está discriminando outros, né? Em alguns setores mais extremos desse movimento isso pode ocorrer, mas não é necessariamente algo que ocorra, não é? Você está discriminando por valorizar um determinado grupo ou valorizar uma determinada cultura. Perfeito. Outro assunto que vem à tona nos últimos dias, justamente a questão da homofobia, e esse é outro assunto que a gente pode aí transitar por vários aspectos, né? Mas daí o senhor falava agora há pouco que aqui no Rio Grande do Sul não somos mais, essas diferenças não são maiores ou menores que no resto do Brasil, mas essa atitude extrema que tivemos no município aqui do Rio Grande do Sul, onde a promessa foi cumprida de atear fogo no CTG, que iria realizar um casamento gay. Essa questão da homofobia, isso eu não gosto do termo diferença, né? Porque eu acho que se a gente for tratar de fato todos, a gente tem que tratar todos iguais, não há por que também buscarmos esse termo diferença racial, diferença de pensamento, diferença sexual. Como nós tratamos aqui no Rio Grande do Sul essa questão da homofobia, de que fato ela é discutida também, de que fato ela ganha importância em eventos como o que aconteceu neste final de semana nessa cidade gaúcha, professor? Pois essa questão do preconceito em relação a homossexuais, não é? Ela está muito ligada também à exteriorização disso, né? Quando a pessoa vive isso no seu ambiente privado, quer dizer, uma pessoa que não tem trejeitos, digamos assim, não é? A gente fala normas de expressão de gênero, não é? Mas para ficar mais claro, uma pessoa que não tem trejeitos, não é, feminilizados, no caso de um homem, ou masculinizados para uma mulher, que é uma mulher feminina, mas que vive a sua sexualidade com mulheres, por exemplo, ela não é vítima de preconceito, não é? Ela passa a ser vítima quando ela exterioriza, quando ela se torna diferente do grupo, é isso? Daquilo que se espera para o papel dela dentro da sociedade, não é? Uma mulher deve se comportar dessa maneira. Eu sempre digo para os meus alunos, nós temos 2 modelos que ensinamos às crianças, né? Tenho filhos em casa, então é o Ben 10 e a Barbie, não é? São os modelos de meninos e meninas que nós desejamos para a nossa sociedade. A gente ensina nossos filhos dando a bonequinha ou o bonequinho, estimulando para isso, não é? Então, quando a pessoa foge, não é, desse modelo, não é, o menino que quer brincar de boneca, não é, ou a menina que quer jogar futebol, já vem logo uma carga repressiva, não é, como se isso estivesse associado à forma como ele vai viver a sua sexualidade ou não no futuro, não é? Quer dizer, o que acontece, que aconteceu nesse episódio, né, porque é um episódio infeliz que ocorreu lá em Santana do Livramento, é que o Estado, não é, interferiu de maneira importante dentro da vida social, não é? Também a gente tem que se perguntar se tem um extremismo de um lado, não é? Quem sabe a gente não pensa se não há também do outro nesse tipo de decisão, não é? Talvez a sociedade lá ainda não esteja preparada para esse tipo de mudança por decreto, não é? Mas aí que eu me pergunto, não é nós que tratamos essas pessoas. Eu falava, talvez eu não tenha me expressado tão bem antes quando eu falei na diferença e indiferença. Não é nós que tratamos fatos isolados desses como diferentes, como deveríamos de ver esse fato como normal. São 2 pessoas que se amam, estão namorando, vão casar. Não é o nosso olhar, ele não tem justamente essa questão do é diferente, vamos condenar? Olha, eu já não vejo isso dessa maneira como algo diferente, não é? Eu acho que se as 2 pessoas se amam e que elas querem viver juntos, não é? E são felizes assim, não é? Tem tanta gente que vive com pessoa do outro sexo e é infeliz, exatamente, né? As pessoas são felizes, exato, que vivam, né? O problema é o seguinte, é quando o Estado intervém para que isso ocorra num espaço, não é, que é, e ainda mais na fronteira, né? Nós sabemos que na fronteira esses papéis ainda são
mais marcados, né? E o Estado intervém para forçar uma situação ali dentro, não é? A gente poderia pensar que talvez fosse mais adequado proporcionar um debate com eles, não é? Dentro do CTG, sobre os papéis de homens e mulheres, né? Sobre essas transformações, porque certamente, né, essas transformações saíram matérias na Zero Hora na semana passada também, que os CTGs também estão se abrindo, não é, para outras formas de comportamento, mas talvez não tenha sido a mensagem, não é, a mais adequada de forçar, de repente, uma situação dessa maneira, não é? E a sociedade, ela se prepara para aceitar, né? Os costumes vão mudando, quer dizer, esse ato agora extremo de queimar o CTG também, ele é logicamente reprovável, não é? Mas a gente tem que pensar que as pessoas se sentiram provocadas nos seus valores, não é? Naquilo que organiza a sua vida dentro da sociedade, não é? Se sentiram aviltadas para reagir dessa maneira, e um grupo pequeno também, não é? Exato. Não acredito que seja talvez a ideia de todos os tradicionalistas, não é? Mas as pessoas gostam de preservar os seus valores fundamentais, não é? Talvez se devesse ter um trabalho prévio, não é, com esses grupos para se chegar no ponto dessa aceitação. E também, olhando assim, é possível classificar um desrespeito do próprio casal gay ou homossexual que buscam o CTG, porque todo mundo conhece a nossa tradição gaúcha, conhece a força da nossa tradição. Eles teriam opções de buscar em outros lugares o casamento, mas dá para classificar como também um ato que poderia ter sido discutido com uma forma mais ampla desse casamento. Todo mundo, nós gaúchos, conhecemos e sabemos de quanto nós, dentro de um CTG, ainda mais somos bastante preconceituosos. Isso é nítido para quem frequenta. Eu frequento CTG, frequentei desde pequeno. Então, esse espaço, tendo esse conhecimento, ele não poderia ter sido preservado também, professor? Pois é, não é? É uma questão que se coloca com relação ao casal, não é? De mulheres. E era um entre 20 tantos. Um entre 20 tantos, exato. Que optou por celebrar a cerimônia, talvez queiram marcar que não há uma incompatibilidade entre ser gaúcho, não é, ou ser tradicionalista, e a forma como você vive sua sexualidade na vida privada, não é? Talvez eu acho que seja essa a perspectiva delas, não é? Querem ter acesso a esses espaços, não é? Como tantas outras pessoas têm, que cultivam as tradições, não é? E que vivem as suas vidas, não é? Mas aí eu volto a dizer, talvez seja uma questão que devesse ser debatida dentro da sociedade, porque a gente tem o costume aqui no Brasil de fazer o debate depois, não é? Acontece o problema é latente, a gente sabe que está aí, mas ele acontece e depois vamos discutir, não é? O que houve, poxa, mas por que aconteceu? Até parece uma surpresa, não é? Ora, você faz num centro de tradições gaúchas, que é um dos lugares conservadores da nossa sociedade, não é? Você propõe algo que é bem diferenciado daquilo que ocorre no ambiente social, certo que vai haver uma reação, não é? Quer dizer, eu acredito que o debate deve ser prévio, que o debate deva continuar lá, não é? Essas questões devem ser discutidas. Várias personalidades do movimento tradicionalista se manifestaram também, e se manifestaram com posições bem claras e ponderadas sobre o tema, não é? Então, quer dizer, é um assunto que a nossa sociedade está precisando debater, está precisando reconhecer, porque a forma como a pessoa vive a sua sexualidade não acarreta em predisposições morais ou que vai atrapalhar a sua vida profissional ou sua vida social dentro disso, não é? Exatamente, desculpa me interromper, mas para onde caminhamos, professor? Caminhamos para uma sociedade onde nós vamos discutir e vamos aceitar, ou ele é um problema, assim como a questão dos negros e o racismo, assim como a questão da homofobia? É um debate que nós vamos chegar a um horizonte próximo de que teremos de fato uma sociedade igual, humanizada, ou esse debate está só no começo ainda, em função justamente dessa ebulição das mídias e todas as ferramentas que hoje temos? Olha, há 2 anos atrás, não é, eu dava minhas aulas também lá de temas contemporâneos com os alunos e estava ocorrendo uma série de violências contra homossexuais em São Paulo, não é? Se lembrar aí também, sim. Foi bastante divulgado, não é? O que acontece é que a violência, não é, contra o homossexual se tornou um desvio, e eu perguntava para os alunos, mas vem cá, tem mais homossexual hoje do que tinha no passado, não é?
E eles chegaram à conclusão, não tem mais hoje do que tinha no passado, talvez, não é? A questão é que hoje a pessoa pode assumir isso no local público, não é? O que antes não podia. Isso demonstra uma transformação da nossa sociedade, não é? E agora está se querendo entrar no espaço de associações, não é? Como CTG, organizações, para que isso seja aceito também, não é? Quer dizer, a sociedade ela vai se transformando, vai se tornando, de certa forma, mais inclusiva, não é? Mas é claro que existem setores que são mais conservadores que se fecham a essa transformação. Mas isso provoca o debate e provoca naquelas pessoas que não estão de acordo com esse tipo de atitude, não é? Laços de solidariedade. Por quê? Porque você debate mais, não é? Você vai falar mais a respeito e certamente outras pessoas, como as que estão nos ouvindo agora, não é? Vão poder entender que existem outras maneiras de pensar essas situações, não é? Essas questões, e que preservem a liberdade do ser humano de escolher aquilo que é melhor para si nesse período curto que a gente passa nesse planeta. Exatamente. Tá certo. Bom, eu disse na abertura da entrevista, eu dizia que o assunto era longo e por demais poderíamos continuar conversando aqui, mas nosso tempo chega no seu final agora, 8 horas e 32 minutos. Professor e antropólogo Daniel Granada, coordenador da área de Humanidades do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Univats. Professor, queremos agradecer a sua disponibilidade de estar conosco na manhã dessa terça-feira e quem sabe poderemos agendar mais algumas oportunidades para seguirmos o debate e até debatermos também outros temas relevantes para a nossa sociedade. Obrigado pela sua disposição, tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Com prazer, eu que agradeço a você, a Rádio Tirol, pela possibilidade de vir aqui e estar conversando sobre esses assuntos aí tão polêmicos, né? Exato. Sempre quando tem um assunto difícil, me chamam para conversar. Bacana, tá certo. Tá bom, obrigado, hein? Um grande abraço.